mês de maio, mês das mães e também mês das noivas. E é claro que na loja Mil Dicas Modas temos muitas opções para você presentear a pessoa mais especial da sua vida. Não perde tempo e vem correndo garantir o seu presente. Lembrando que durante todo o mês de maio, aqui na loja Mil Dicas Modas, vocês irão encontrar uma enorme variedade em roupas brancas, conjuntos, vestidos, tudo para presentear quem você ama de verdade. Então não perde tempo andando à toa e vem para Mil Dicas. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Olá pessoal, vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icó. Então venha com a gente conhecer. Nós temos artigos de viagens, malas, bolsas, carteiras de diversas marcas. Essa seção todinha é de artigos de viagem e também escolar. Nós também estamos trabalhando com a marca Melissa, que é uma das marcas muito importantes, que a mulherada simplesmente ama. Muitas novidades. Nessa seção a gente organizou ela para a seção feminina. Aqui a gente tem rasteira, tem salto, tem mocassim, tem escarpão, produtos lindíssimos. Então venha conhecer a nossa seção feminina. Você que ainda não conhece a nossa loja, ela fica aqui na Francisco Maciel, na cidade do Icó. Venha nos prestigiar, nossa equipe está esperando, aguardando você. Temos muitos produtos bacanas, preço excelente. Venha para a Duda Center Calçados. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 998 6619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Brasil Modas. Com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Faça as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Modas, a loja que veste você.
Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde a todos, filhos e filhas do nosso Senhor Jesus. De antemão, gostaria de dizer a todos vocês que nós estamos aqui para desejá-los e desejá-las uma feliz Páscoa e dizer que na paz de Cristo eu vos saúdo nesta tarde, nesta quinta-feira, 1ª do mês de abril, e assim louvando ao Senhor, engrandecendo a Ele somente em todo o tempo, dizendo que Ele é bom e paga bem. Assim, meus amados, com muita gratidão em nossos corações, nós louvamos a Deus por Ele ter nos sustentado até aqui, por este Deus a quem temos crido e que tem nos servido e nos tem sido a nossa resposta de cada dia, o pão nosso de cada dia. Ele é a nossa provisão diária. Por ser tão amoroso, nós louvamos a Deus e neste amor transbordante, neste amor do programa Amor em Ação, eu vos saúdo. Eu vos convoco para permanecerem conosco, darem o seu link, oh glória a Deus, darem o seu like e ficarem conectados conosco com a TV Princesa do Vale, com o programa da Igreja Bereana Nacional Cristo Rei, e que é apresentado pela pastora Socorro Sarmento Peixoto. Então, amados e amadas do Senhor Jesus, vivemos um tempo de redenção, um tempo de passagem, um tempo em que o Senhor nos prepara uma linda cidade para lá chegarmos. Moisés levou todo o povo na travessia do deserto até chegar ao mar, e neste mar ele se abre para que o povo de Deus passe. E durante 40 anos ele esteve ali, celebrando a primeira Páscoa, celebrando o Cordeiro de Deus imaculado, morto e ressuscitado, para que hoje, ascendido aos céus, nós possamos proclamar: Ele vive, Ele vive. E porque Ele vive, o programa nesta tarde lhe deseja feliz Páscoa. Uma Páscoa redentiva, uma Páscoa redentora, uma Páscoa cheia de graça, de luz, de vida e do poder de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre suas finanças e sobre todas as coisas das quais Deus tem lhe provido. Amém, irmãos? Então, nós somos gratos a Deus. Vamos iniciar fazendo oração. Assim você fica conosco, compartilha, se inscreve. Mais uma vez, eu repito, se inscreve na TV Princesa do Vale e permanece conosco adorando o Senhor neste tempo em que nós estaremos fazendo a oração, depois a leitura da palavra, mais uma oração pelo poder da palavra que o Senhor nos incumbiu de lê-la, e depois estaremos no segundo bloco, ouvindo um louvor abençoado com o irmão e diácono Martônio, e daí celebrando o sangue do Cordeiro, o sangue do Deus vivo que foi derramado na cruz por todos nós. Porque nós temos um programa que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, doou como dádiva, como presente a todos nós, para que nós tivéssemos vida e nesta vida nós crescêssemos nele e não morrêssemos, ou seja, não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. João 3,16. Assim, amados, neste amor, nesta graça abundante, neste poder de Deus e na dependência do seu Santo Espírito, nós oramos. Pai querido, amado Deus, em nome de Jesus, neste dia, nesta tarde, nós nos regozijamos em Ti e Te agradecemos, Senhor, a Tua presença, meu Deus, Te agradecendo, orando, como diz a Tua palavra, no poder do Santo Espírito, meu Senhor, agradecendo por estarmos aqui, por o Senhor ter nos sustentado até aqui, agradecendo porque dizemos em oração que a nossa força é a alegria do Senhor, dizendo em oração que o Senhor é a nossa força, a nossa luz, e Tu, ó Deus, perfeitamente desembaraça o nosso caminho. E assim, meu Deus, nessa jornada de fé, do qual nós fazemos este programa, nós Te agradecemos, meu Deus,
todos os participantes, ó Senhor Jesus, aqueles que vão louvar, que vai ministrar a palavra, que é a pastora Morgana, o diácono Antônio. Nós louvamos, meu Senhor, a nossa família, agradecemos, meu Deus amado e santo, todos aqueles que estão conosco neste momento, nesta hora. Abençoa-os, ó Deus querido, faz eles reconhecer, meu Deus, que precisam ser ensinados de Ti, que o Senhor é Deus de livramento, de compaixão, de misericórdia, de graça e de bondade, e sobre este favor sobre favor, bênção sobre bênção, nós oramos, meu Senhor, abençoando todos quantos ouvirem esse programa, assistirem esse programa, estarem conectados conosco nesta hora. E assim, meu Deus, diz a Tua palavra, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E assim, em nome de Jesus, Pai Santo, eu abençoo, meu Deus, as vidas que nos cercam aqui, este canal de televisão. E em nome de Jesus, nós te damos graças. Amados irmãos, eu gostaria de convidá-los, que você tiver sua Bíblia aí, acompanhar na leitura do Salmo 86. É um salmo em que o salmista pede livramento ao Senhor, mas também ele confia nas respostas de Deus, nos livramentos do Senhor. É um salmo em que, ao mesmo tempo, ele pede para Deus o escutá-lo, ele também se reencontra com ele mesmo, e nessa escuta interior ele ouve Deus. Assim que você, nesta tarde, ao ler este salmo, e lê hoje, lê outros dias, medite nele e veja como que Deus trabalha e como que é um Deus amoroso e maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou fazer algumas intervenções e, na medida que eu leio, eu vou colocando o que Deus tem posto em nossos corações. Diz assim: inclina, Deus, os ouvidos e responde, pois estou aflito e necessitado. Nos dias em que nós vivemos, como não está aflito? Como não está necessitado? Então, o Senhor é Deus de livramento. A palavra de Deus diz que escutar significa, do latim, inclinar os ouvidos. Significa dizer que, nesse instante, Deus, aleluia, atendendo o nosso rogo, a nossa oração, Ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração, para ouvir a nossa prece. E a palavra de Deus diz que muitas são as aflições dos justos. Mas, de todas, o Senhor nos livra. E eu me regozijo nisso tudo, porque eu sei que Deus é Deus de livramento. E Ele nos livra de todas as aflições. Assim, meus amados, vamos continuar a leitura. Diz: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, aleluia, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a minha alma, alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Então, elevar a alma a Deus, elevar a sua mente, é elevar esta alma transformada pelo poder de Deus, para conhecer a vontade de Deus em oração e ouvi-lo à medida que você fala, que conversa com Deus, que se achega a Deus, que se comunica. Então, quando nós pedimos em compaixão, né, se submetendo ao Senhor em prostração, em derramamento de toda a sua carne, vamos dizer assim, que você se prostra diante de Deus, aí sim você eleva os olhos. Olha como que é paradoxal, né? Você eleva os olhos e aí contempla a majestade de Deus, contempla Ele no alto e sublime trono, contempla, porque diz a palavra, eleva os meus olhos para os montes, isto é, para as dificuldades. Quando Davi se referia aos montes, era porque ele estava em Jerusalém. Jerusalém é a cidade dos 7 montes. Então, quando ele contemplava, né, do seu palácio, aquela cidade, ele via
muitos montes, mas você pode olhar para os céus, olhar para as estrelas, olhar para os montes, olhar para os impedimentos, os muros e todas as dificuldades que você tem enfrentado e dizer que eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro, o meu livramento, a minha cura? De onde virá a minha vitória? Do Senhor. Não há outra, eu lhe digo e lhe afirmo com toda certeza. Diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Aleluia. Basta, Senhor, a minha oração e atende a voz de minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. A palavra de Deus sempre nos garante que Ele é a nossa resposta, porque Ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus em que diz a palavra que é paciente, nós precisamos elevar as nossas vozes ao Senhor, porque Ele, com toda certeza, nos tolera e nos faz com que nos suporte para nós garantirmos essa longanimidade de Deus que não se ira com os nossos pecados, com as nossas falhas e negligência, mas está sempre a nos perdoar. E diz assim a palavra: não há entre os deuses semelhante a ti, e nada existe que se compare às tuas obras, porque Ele é perfeito, Ele é majestoso, Ele é grandioso, Ele é todo-poderoso, Ele é maior do que todas as coisas. E diz a palavra: maior é o que está em nós do que está no mundo, porque nós somos santos, templo e morada do Espírito Santo. Então nós sabemos que nós reconhecemos nosso Deus de Alfa ao Ômega, de Gênesis a Apocalipse. Então nós reconhecemos nosso Deus, o Deus que é o leão da tribo de Judá, o Deus que salva, que liberta, que cura, né? Que nos capacita, nos unge e nos faz ser direcionados a cada dia no poder de sua palavra. A Bíblia diz: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Aqui o salmista, ele está profetizando de que no final de todas as coisas, todas as nações se prostrarão, todos os povos se prostrarão, línguas, nações, tribos e clãs se prostrarão diante do nome do Senhor, porque não há outro nome sobre o nome do Senhor, porque o nome dele é sobre todos os nomes. Assim diz a palavra no verso 10: pois tu és Deus grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, aleluia. E eu gosto disso porque eu já tenho dito aqui que Deus, todas as religiões têm, todas, mas Pai só o cristianismo, porque diz a palavra que as palavras, aleluia, de Jesus são espírito e vida, em João 6,63. Então, quando ele se comunica com o Pai, ele fala, né, de que a Deus todos podem clamar, mas só há um que pode salvar, que é o nosso Pai. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. O salmista agora fala: ensina-me, Senhor, o teu caminho e a andares na tua verdade. Dispõe-te o coração para só temer o teu nome. Então, a palavra de Deus diz em Provérbios 1,33 de que nós precisamos buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando nós temos este temor, a palavra de Deus nos garante, no último versículo do capítulo 1 de Provérbios, diz assim: mas o que me der ouvidos, aleluia, habitará seguro e tranquilo, sem temer o dia mau. Rapaz, eu não sei não, é algo tremendo e poderoso da parte de Deus. Então, nós vamos continuar. Ele diz: dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Esta ação de graça deve ser um estilo de vida, como é a fé. O que é a fé? A capacidade de agradar a Deus, é a capacidade ou habilidade de trazer à existência as coisas que não existem. É a habilidade ou a arte de
criar o invisível. Isso é maravilhoso. E diz a palavra, dá graças ao Senhor, louvá-los, render a Ele somente pelos seus feitos, pelos seus benefícios, porque Ele é bom, aleluia, o tempo todo e para todo sempre. Assim diz a palavra, pois grande é a tua misericórdia para comigo, aleluia, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Isto, diz a palavra em Jeremias 3:23, que a causa de nós não sermos consumidos, isto é, mortos, destruídos, são exatamente as misericórdias do Senhor, que são infinitas, que são abundantes, aleluia. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te considero, mas tu, Senhor, és o Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Aleluia. Volta-te para mim e compadeces de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Aleluia. Mostra-me o sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, aleluia, me ajudas e me consola. Eita, Deus bom. O Salmo 23 diz que o Senhor é nosso pastor, que Ele consola a nossa alma, que Ele faz nos entrar de gozo, porque nele encontramos refrigério, porque nele encontramos descanso, nele nos aquietamos, nele entregamos a nossa alma em silêncio, a nossa paz interior, para que o Senhor abunde em todo o nosso viver. Assim, meus amados, na leitura deste salmo, um salmo de confiança, de livramento, mas de escuta, aleluia, de estarmos em Cristo, buscando a sua presença, é a sua profissão de fé, é o seu jeito de buscar a Deus. Assim foi Davi, mas eu não quero deixar essa palavra para dizer, seja imitador de Davi. Não, nós não podemos ser imitadores de nenhum profeta, nem de nenhum homem ou mulher cheias de Deus ou cheios de Deus da Bíblia. Diz o apóstolo Paulo nos ensinando majestosamente. Ele diz em 1 Coríntios 11:1, sede, pois, meu imitador, como eu sou de Cristo. Você não pode ser imitador de Davi, porque era um homem segundo o coração de Deus. Você não pode ser o imitador de Jeremias, porque Jeremias chorava e entendia a cabeça dele como uma caixa d'água. Não, você não pode ser. Você tem que ser imitador das proezas, dos feitos, das maravilhas, dos benefícios, do perdão, do amor de Deus em seu coração e em sua vida para com os outros. Assim sede, como o apóstolo Paulo, ele falou em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados, aleluia, andando em justiça, em verdade, em santidade, aleluia, demonstrando e testemunhando deste temor a Deus, desta vivência em Cristo, de saber que Ele realmente é o nosso Deus. E como que nós podemos ser imitadores de Deus? Aleluia. Deus tem todos os tributos de misericórdia, de graça, de compaixão, de redenção, de salvação. Aleluia, de amor, porque Deus é amor. Deus não tem, Deus é amor. Então, todos os frutos do Espírito, como longanimidade, perdão, misericórdia, paciência, todos eles estão em Cristo. E quando nós, em Gálatas 5:22, professamos e vivemos a cada dia, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, os frutos do Espírito de Deus, sim, nós somos imitadores de Cristo. E sermos imitador de Deus, precisamos entender o poder da palavra. A Bíblia diz que Deus, aleluia, criou todas as coisas. Quero encerrar e quero que você medite. Diz a Bíblia que no princípio criou Deus todas as coisas, Gênesis 1:1. E aconteceu algo tão terrível, uma tragédia tão estratosférica e cosmológica, que diz que havia, desculpem, que não, havia trevas sobre a face do abismo, e sobre a face do abismo Deus criou todas as coisas. Diz assim, Deus disse, haja luz,
e viu Deus que era bom. Então, como ser imitador de Deus para que as coisas que não existem venham à existência? Primeiro você fala, primeiro você decreta, primeiro você declara, você, aleluia, fala e depois você vê. Isso é a jornada de fé, é o nosso estilo de vida. Primeiro, aleluia, nós falamos no poder de Deus e trazemos à existência o que não existe. E viu Deus, eu aponto para os olhos, porque humanamente falando nós vemos pelos olhos, e viu Deus que tudo era bom. Então nesta tarde, mais uma vez, eu quero agradecer o poder da sua palavra, que nos enche de gozo e de bênção, e que nos faz permanecer nele a cada dia, aleluia, sendo justificado por Deus, dizendo que Ele vive, que fomos lavados e remidos pelo poder do seu sangue derramado na cruz do Calvário, derramado, meu Deus, por todos nós. E é por isso, meu Senhor, que nós oramos, confiamos e dizemos, somos necessitados, mas o Senhor, aleluia, chega em nosso socorro. O Senhor, aleluia, a nossa força, a nossa fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Um abraço para vocês. Fiquem na unção de nosso Senhor Jesus. Procurem viver a Páscoa. Procurem compartilhar, estender as mãos, chegar junto do necessitado, daquele que é totalmente desfavorecido e que precisa de Deus, aleluia, tanto na vida dele como nós. Até daqui a pouco vamos convidar o irmão Martônio para louvar ao Senhor. E neste momento você se alegra mais ainda louvando a Deus por todas as coisas, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Aleluia! Eu te convido a te lavar no sangue nessa tarde, juntamente comigo nesse louvor. Aleluia! Glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. É para ti, papai. Aleluia! Se está sofrendo, chorando com a alma batida, se está vivendo tal como se não fosse vida, aleluia, venha se lavar no sangue e vais logo perceber que no sangue de Jesus contém poder. Eu quero ir você do outro lado aí dizendo: no sangue tem vida, a vida que esteve na cruz. No sangue tem vida, e o dono da vida é Jesus. Aleluia! Se está em treva, no vale da sombra da morte, se está fraquinho, tristonho, sozinho e sem sorte, venha se lavar no sangue, algo vai acontecer. Vida nova toma conta de você. Aleluia! No sangue tem vida, da vida que esteve na cruz. Oh, oh! No sangue, aleluia, tem vida, e o dono da vida é Jesus. Aleluia! Oh, glória!
minha vida é o Senhor Jesus. O dono da tua vida é o Senhor Jesus. Então glorifica de pé, meu irmão. Aleluia. O nome todo poderoso. Aleluia. No sangue tem vida, tem vida, a vida que esteve na cruz. Oh, oh, no sangue tem vida, tem vida, e o dono da vida é Jesus. No sangue tem vida, aleluia, da vida que esteve na cruz. Oh, oh, no sangue tem vida, oh, oh, e o dono da vida é Jesus. E o dono da vida é Jesus. O dono da tua vida e da minha vida é o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos convidar agora, né, a ministrante da poderosa palavra de Deus, a pastora Morgana. Então, vamos dizer, seja bem-vinda, pastora Morgana, mais uma vez conosco, né? E assim louvar o Senhor por sua disponibilidade. Prega na unção do poder de Deus. Amém. Vamos ouvir a palavra, a bendita palavra, sacrossanta palavra de Deus. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Como disse a pastora, minha mãe, pastora Socorro, a primeira quinta-feira do mês de abril. E nós estamos muito felizes porque estamos vivendo ainda o período da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E nós também vivenciamos os 40 dias em que Jesus esteve na terra, em Jerusalém, andando com os discípulos e comprovando a sua ressurreição. São dias de meditação, são dias de trazer à memória a obra redentora de Jesus, o propósito que Cristo deixou, a glória, a majestade do Deus eterno para vir se fazer homem, para vir se fazer carne, habitar no meio de nós, no meio de pecadores, ser um homem e como homem morrer sem pecados para ser o sacrifício substitutivo das nossas vidas e através dele nós sermos também perdoados dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo derramado totalmente na cruz do Calvário. E meditando sobre esses dias de Páscoa, eu quero aqui com vocês abordar um pouco sobre essa história que é tão conhecida por nós cristãos, tão conhecida também pelos muçulmanos, pelos judeus, onde esse profeta chamado Moisés, ele é reconhecido nessas três grandes religiões, no cristianismo
como um grande legislador, como um grande profeta. No islamismo também como um grande profeta, um dos profetas que tem mais de 100 vezes o seu nome no Alcorão, o que é um destaque, porque o Alcorão é totalmente dedicado ao profeta Maomé, mas Moisés também é muito destacado no Alcorão. E no judaísmo, Moisés é o grande legislador, é o grande profeta, né? É através dele que nós tomamos conhecimento da história dos hebreus, dos 5 primeiros livros da Bíblia, do princípio de todas as coisas, dos livros, né, que explicam o Gênesis, o princípio, as criações, os inícios. Então ele é, além de um grande homem de Deus, ele é também a personificação de Cristo, uma tipologia de Cristo desde o seu nascimento, a sua trajetória, a sua vinda, como também um libertador, como Jesus Cristo, o nosso grande libertador. E essa história sobre Moisés, que é conhecida por muitos que gostam de filmes, né, sobre a história de Moisés, que a gente vê aquela imagem muito bonita, com o mar sendo aberto e Moisés com o cajado erguido e o mar se abrindo. E muitas pessoas se recordam apenas dessa imagem pelas gravuras, ou alguns se recordam dos filmes desde o seu nascimento, que já vem sendo marcado por milagres. Moisés vivia numa época em que o povo de Deus habitava no Egito. Eles foram para o Egito através de Jacó. Quando seu filho José já estivera lá, você vai entender tudo isso no capítulo em Gênesis, nos primeiros capítulos. E Jacó vai para o Egito porque há uma grande fome em toda a terra, mas no Egito havia provisão pela administração de José. José, um hebreu, ele passa a ser o primeiro substituto de Faraó na época de Jacó. E ele vai com 70 pessoas ao Egito, se localizam numa cidade chamada Gósen, e eles começam a se multiplicar, e vem outros faraós, esquecem de José, e eles começam a se multiplicar. E um faraó toma a decisão de todo macho nascido de israelita, ele deveria morrer já no parto, porque ele já via que era tanta gente, a população dos hebreus crescia tanto, apesar de tanto sofrimento, apesar de tanta dor, mas Deus sempre esteve com o seu povo, e Deus fazia aquele povo multiplicar, e aquele povo multiplicava no meio da dor, no meio das adversidades, mas não diminuía, pelo contrário, multiplicava. E eu já trago uma palavra profética para você. Pode estar no caos, pode estar na dor, pode estar no processo, mas Deus não vai deixar arruinar. Deus vai fazer multiplicar. E eles eram multiplicados, e o faraó, ele temia as rebeliões, e ele começa a dizer: a fêmea deixa viva, porque ela serve também, né, para outras funções. Eles faziam funções de tudo. Eles eram a economia do Egito, o sustento do Egito. Eles faziam trabalhos forçados e pesados. Então ele traz a matança. E nós lembramos também do rei Herodes, quando soube que Jesus ia nascer. Por isso que ele é um tipo de Cristo. Porque quando o rei Herodes soube que Jesus estava para nascer, também houve uma matança, um genocídio de todas as crianças abaixo de 2 anos. Todos os meninos abaixo de 2 anos. Assim aconteceu com Moisés também. Mandou matar todos os meninos, que as parteiras matassem já no nascimento, já ali no parto. Mas as parteiras temiam a Deus e tinham um coração bondoso, apesar de não serem israelitas. Mas Deus usou aquelas mulheres, e no Alcorão elas são denominadas como filhas de Deus, porque elas não matavam os egípcios. Elas diziam que os filhos das hebreias eram tão fortes que antes de o menino tentar matá-lo, ele já sobrevivia.
e não conseguia matar. E começou a ter a multiplicação de crianças e não morriam, e as casas das hebreias estavam com os meninos dentro da casa, e elas estavam com seus filhos nos colos, quando os soldados foram à casa de cada um, procurando as crianças vivas. E bateu na casa de uma mulher chamada Joquebede, que você vai ver no capítulo 2 de Êxodo, vai falar sobre o nascimento de Moisés. No versículo 1 diz: um homem e uma mulher da tribo de Levi. Essa tribo era uma tribo sacerdotal, separada apenas para todos serem sacerdotes. Casaram, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. E ela viu o menino, era muito bonito, e então escondeu durante 3 meses. Era o tempo que ela poderia esconder. Uma criança durante 3 meses, depois de 3 meses não se esconde mais uma criança. A criança faz barulho, a criança corre, a criança, os vizinhos tomam de conta que há uma criança no lar. Por isso que criança é presente, criança dá, criança é alegria, criança é herança de Deus. É um filho. E ela escondeu por 3 meses, e diz aqui, ela viu que o menino era muito bonito. Na tradução original vai dizer, e viu ela que era muito bom, pastora Socorro. A mesma terminologia que Deus usou quando concluía uma obra. E viu Deus que era muito bom. Joquebede viu e disse, é muito formoso, é muito bonito, é diferente, é muito bom. Eu não vou deixar matar essa criança. Ela esconde, mas ela vendo que não consegue mais esconder essa criança, vocês já sabem, ela coloca essa criança dentro de um barquinho, de uma arca de junco. E na Bíblia, nos primeiros capítulos, os primeiros que antecedem esse, 2 arcas vai trazer salvação à humanidade. A primeira é a arca de Noé, que carrega uma família e animais. A segunda é essa arca, também feita de junco em menor dimensão, é claro, levando uma criança. Mas ela colocou no rio Nilo e fez uma oração ao Senhor. A sua irmã de Moisés, a filha de Joquebede, Miriam, continuou andando e viu ali a filha de Faraó tomando banho nas águas do rio Nilo. Diz a história que ela tinha perdido um filho, ela estava muito triste, ela estava enlutada, e ela viu como se o Nilo estivesse dando um presente a ela. Por mais que ela soubesse que era um hebreu, ela escondeu de todos que aquele menino era um hebreu, e imediatamente aquela criança, Miriam, disse, você quer uma mãe para amamentar, uma mãe de mama para amamentar essa criança? E a princesa, a filha de Faraó, quis, e foi conduzido o menino à sua mãe Joquebede. Ele foi amamentado por 3 ou 4 anos por Joquebede. Ele com certeza não tem como ter uma memória muito forte dos 3 primeiros anos a 4 anos, mas alguma coisa ficou dentro de Moisés, e aquelas canções de ninar das músicas hebraicas no seu subconsciente. Ele cresceu no palácio, ele cresceu diante do faraó, ele cresceu filho da princesa, e agora ele se vê como uma pessoa que não tem uma identidade formada, porque ele fica confuso se ele é egípcio, se ele é hebreu. Ele tem uma crise existencial, ele tem uma crise de consciência. Alguma coisa dentro dele era contra aquela opressão dos israelitas, era contra aquela opressão daquele povo pelos egípcios. Quando ele vê um egípcio maltratando o israelita, dá um momento de epifania nele, e ele mata o egípcio. Sabendo que matou o egípcio, ele se auto-identifica contra Faraó e a favor dos hebreus. E antes que Faraó o procurasse para matá-lo, tendo ele como um assassino de um egípcio, ele foge para o deserto. Ele vai para as terras de Midian, e ele fica nesse deserto 40 anos, agora sendo pastor de ovelhas. Um homem que passou 40 anos sendo ensinado a ser príncipe do Egito em
um sistema politeísta, em um sistema em onde orelha de faraó tinha um significado, onde a serpente tinha uma simbologia e era um deus, onde a rã era um deus, onde o rio Nilo era um deus, onde o sol era um deus. Ele sai de tudo isso, desse poder, onde o faraó era um deus. Ele sai de tudo isso e ele vai para as terras de Midian, ser um pastor de ovelhas, viver na simplicidade como nômade. Lá ele é acolhido por uma família nômade e tem lá uma esposa chamada Zípora, tem 2 filhos, conhece o seu genro, que era um sacerdote das terras de Midian, e ali ele fica 40 anos, mas ele é chamado por Deus. Porque quem é chamado por Deus tem consciência que Deus o chamou. Deus não é um menino que fala uma voz mansa e você pode duvidar. Deus não é um homem que mente. Deus é um Deus perfeito, maravilhoso, é um Deus completo. E quando ele fala, a terra treme, sua consciência treme e você tem certeza que o Deus eterno está falando com você, seja através da Bíblia, seja através de uma pessoa que Deus pode usar, ou seja através do seu coração, da sua consciência. Mas quando Deus fala, você sabe. E ele viu Deus, ele falou com Deus no Monte Sinai, ali nas terras de Midian. Ele sobe o Monte Sinai porque os montes significavam lugares sagrados, lugares misteriosos. Não era planície, era um monte, uma montanha. O Monte Sinai, ele sobe o Monte Sinai. No Monte Sinai ele vê uma sarça, ou ele vê uma árvore seca. Uma sarça, é como uma árvore seca, né? Que nós conhecemos aqui no Nordeste. Mas apesar de ser uma sarça, não é? Apesar de ser uma árvore seca, ela pegava fogo, ela estava incendiada pelo fogo, mas ela não desmoronava, ela não incendiava. O fogo estava nela, mas ela continuava erguida, mostrando o poder de Deus, que apesar do sofrimento da sarça, apesar do sofrimento daquela árvore ser tão ressequida como os hebreus, o poder de Deus os mantinha em pé. O poder de Deus os mantinha vivos. E Deus fala através da sarça. Através da sarça Deus fala a Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é a terra santa. Eu vou te enviar de volta para o Egito, e lá tu vai dizer: o Deus dos hebreus, que tem o nome, o Deus Eu Sou. Eu sou o quê? Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o quê? Eu sou o Criador. Eu sou o quê? Eu sou o Salvador. Eu sou o quê? Eu sou o Libertador. Eu sou o que você precisa. Deus se denominou como um verbo. Ele disse: o Eu Sou me enviou. E assim foi Moisés para o Egito. Com certeza ele sabia que o faraó que estava agora imperando não era aquele faraó que ele tivera fugido. Era o faraó, o irmão da princesa. O irmão da princesa chamado de Ramsés, que criou, conhecido como o que ampliou o período de maior apogeu do Egito, onde criou a cidade de Ramsés Pitom, onde criou as pirâmides do Egito. Ele é muito conhecido na história, esse Ramsés, e ele era conhecido como um homem duro, implacável, que conquistava muitas outras comunidades, os desertos, e ele ia tomando de conta, e o Egito se tornou a potência total daquela época. E ele sabia que ele não iria conseguir, como homem, chegar diante de um homem tão, se achando tão arrogante. Amados, a arrogância procede à queda. Ali estava um faraó arrogante diante de um pastor humilde. E Deus mostrando que o pastor humilde, Deus na vida dele, ele iria ser vitorioso. O pastor humilde volta, se apresenta ao povo Israel, conta a história dele, diz que ele é um dos dele e que veio para ser libertador.
Ele vai até Faraó várias vezes. A Bíblia diz que por 10 vezes ele foi até a Faraó. E Deus dizia a Moisés: Moisés, tu vai até lá. Vai dizer a Faraó que o meu povo precisa ir ao deserto para me adorar. Porque Deus queria exclusividade. Não queria ser adorado no Egito, mas no deserto. Mas Faraó, na sua arrogância, não deixava o povo sair do Egito, com medo de perder aquele povo escravo. É como quando houve a libertação dos escravos, a pergunta era: e quem vai fazer o papel de colher o algodão? De cuidar do algodão? Quem vai fazer o papel que os escravos faziam? Então quem ia sustentar a economia do Egito? Não, ele não teria condições de mandar tantos escravos para ir para o deserto e depois, como aconteceu, serem dispersos e ir atrás da sua terra e serem libertos. Ele foi endurecido o seu coração. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus é como se, não é? Você protelasse uma doença, começa uma gripe e você não cura, e aquilo começa a tomar de conta do pulmão, daqui a pouco é uma pneumonia incurável. Assim é o coração endurecido. Deus fala segunda, terceira, quarta, quinta, daqui a pouco o coração está tão duro que a pessoa cega. A pessoa não consegue entender, a pessoa não consegue ver Deus, a pessoa fica teimosa, a pessoa fica arrogante. Assim era aquele Faraó. Ele dizia: eu deixo o povo ir. Quando a praga se acabava, ele dizia: eu não deixo mais, traz o povo de volta. Foram 10 pragas. E ali já não era mais tão somente um faraó arrogante contra um pastor humilde. Era uma guerra de deuses. Era Deus eterno, Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, mostrando para os hebreus e mostrando para os israelitas que ele era o único Deus verdadeiro, que ele estava acima do sol, ele estava acima da lua, ele estava acima da serpente, ele estava acima da rã, ele estava acima de toda a criação, de toda a criatura. E ele começa mostrando através do rio Nilo. Você que estudou história na 6ª série, você lembra que o rio Nilo era um rio consagrado, um rio que trazia vida, um rio de fertilidade para os egípcios. Mas quando Moisés toca no rio Nilo, o rio Nilo se torna em águas de sangue, simbolizando não é vida, é morte. Tudo simbolizava morte. E aí veio a praga do mar se tornar vermelho, se tornar em sangue. Aí veio a praga das moscas, veio a praga das rãs, veio a praga dos gafanhotos, dos piolhos, veio várias pragas, e o povo já estava sofrendo e aconselhando a Faraó a deixar esse povo ir, e até dando riquezas: vão embora, leve tesouro, leve joias, levem tudo, mas saia dessa terra. Mas Faraó continuava endurecido, até a última praga, que é a celebração da Páscoa. Quando Deus diz aos israelitas: celebrem a Páscoa, pegue um cordeiro de apenas 1 ano, um cordeiro sem defeito, e cada família vai sacrificar esse cordeiro. Quem é esse cordeiro para nós? Jesus de Nazaré. Até Jesus Cristo, os israelitas, toda Páscoa, matavam cordeiros nas Páscoas, e aquele sangue simbolizava o sangue de uma nova aliança, ou o sangue do Redentor, do Libertador. Mas através de Cristo, ele se fez Cordeiro de Deus. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só passa o sangue por cima, ele tira o pecado do mundo. Então, eles mataram um cordeiro por família, e o sangue do cordeiro era pintado nas bordas das portas, nas bordas das janelas, e o anjo da morte que passou pelo Egito, vendo o sangue aspergido ou pintado nos umbrais da porta, aquele primogênito não morria, mas todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó, morreu. Morto o primogênito, morto o sucessor de Faraó, ele agora em
entrega os hebreus ao Deus dos hebreus. É quando Moisés agora tem o carimbo de Faraó de libertação. E ele sai guiado por Deus. E ele se depara no Mar Vermelho. E ele questiona. E os hebreus questionam: meu Deus, estamos diante do Mar Vermelho. Atrás estão vindo os egípcios. Porque depois que eles saíram, o Faraó voltou a endurecer o coração. E eles disseram: vamos morrer. E Deus diz: Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? Já não me conhece? Ainda está temeroso? Ainda está incrédulo? Quantas vezes nós conhecemos a Deus, já vivenciamos vários prodígios, vários milagres, e na hora da dificuldade nós dizemos: meu Deus! E Deus diz: por que você está clamando? Execute sua fé. E Moisés ali executa a fé. Ele toca o bordão nas águas e diz a Bíblia que uma noite inteira soprou o vento. E o vento soprou durante a noite toda e as águas foram repartindo-se ao meio. É um movimento cientista, onde quem pesquisa na ciência vai saber que houve esse episódio, onde um vento do sul veio a noite toda e foi afastando as águas. E na alvorada do dia eles passaram no meio do mar. Que cena maravilhosa! Eles passaram no meio do mar. Quando chegaram do outro lado, houve cânticos e louvores. Faraó prosseguiu, mas na metade do caminho Deus fecha as águas e eles morrem, Faraó e seus cavaleiros. A Páscoa simboliza libertação. A Páscoa simboliza salvação, livramento, justificação. E quem é a nossa Páscoa? É um cordeiro? É um coelho? Jamais. Um chocolate representa a Páscoa? Nunca. Isso é capitalismo, isso é mundanismo. A representação da Páscoa está em uma cruz. Em um Deus que se fez carne para ser um cordeiro. O cordeiro que iria morrer por nós. E nós não precisamos fazer rituais. Nós não precisamos matar animais. Nós não precisamos fazer outras liturgias. Mas nós precisamos olhar para o cordeiro. Olhar para o Cordeiro de Deus, olhar para Jesus Cristo. Olhando para Ele, seremos salvos, seremos libertos, seremos perdoados e teremos a garantia da terra prometida. Teremos garantia da nossa eternidade no céu. Ele veio para isso, para nos garantir a eternidade no céu. Querido, saiba, essa vida não para nesse plano. Há uma vida que continua. Essa vida continua no plano espiritual, ou no céu, ou no Hades, no inferno, assim você intitula como quiser. Mas há uma vida após a morte, após essa passagem. E todos nós queremos passar para esse outro plano com Jesus e seus anjos, com aqueles que morreram servindo a Deus. E com Jesus de Nazaré, o amado da nossa alma, Cordeiro de Deus que morreu por todos nós. Que Deus te abençoe e que você reflita que você deve ao Cordeiro toda honra, toda glória e todo louvor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que bênção, né, Morgana? Pastora Morgana sempre muito completa em suas ministrações, fala sempre de toda a história do povo hebreu, de Gênesis a Apocalipse. É uma pregadora, viu, irmãos? De Gênesis a Apocalipse. E assim eu fico feliz e assim eu dou graças a Deus, né? Uma ministração precisa, séria
sem muito fundamentalismo, nem também essas profetadas que a gente vê aí, que as pessoas passam uma hora dizendo, é porque Deus está me dizendo, é porque Deus está me dizendo, e não diz nada da Bíblia, não sabe um versículo, não conversa e nem fala do que Deus, né, preparou, o que Deus proveu, o que Deus, em seus benefícios, através dos seus feitos, maravilhas, porque a Bíblia diz que os seus caminhos, aleluia, que foram muitos pelo deserto, ele mostrou a Moisés, mas os seus feitos, como a pastora Morgana, né, pregou sobre os feitos de Deus, aí sim, ele mostrou ao seu povo. Então, nesta tarde, meu querido, minha querida, que você tome conhecimento do que é verdadeiramente a Páscoa, esta passagem, este caminho de libertação, em que nós agora, né, Cristo, deixamos a vida velha, deixamos tudo que era velho para trás e dizemos, eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Este novo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nosso Cristo é verdadeiramente, disse o apóstolo Paulo, Cristo é a vossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Por que Cristo? Porque Ele é o ungido, Ele é o Messias, Ele é o enviado. Não Jesus, o filho de Maria. Jesus, a quem o próprio Deus deu nome. Ele se chamará Jesus, porque era 100% homem. E Ele tem uma missão de salvar a humanidade, todo aquele que nele crê. E agora, morto e ressurreto, ele se torna verdadeiramente o Cristo, o ressurreto, aquele que ascendeu aos céus e está sentado, ó, à direita de Deus, aleluia, descansando para ministrar aos seus filhos, aleluia, a sua palavra, aleluia. Cada vez que eu leio, cada vez que eu medito, cada vez mais que eu me achego a Deus, mais eu me torno parecida com Deus, porque sabe o que é? A palavra de Deus diz, não sabeis vós que tendes a mente de Cristo? Aleluia. Então, só podemos ter a mente, isto é, o conhecimento, o discernimento, o poder de espírito de força, conhecimento, sabedoria, espírito de sabedoria, espírito de fortaleza, se nós nos alimentarmos da palavra. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos justifica, que nos faz nascer de novo. Assim, no poder do Espírito Santo, eu louvo a Deus, pastora Morgana, porque eu sempre fico muito feliz quando você vem ministrar. Minha filha, né, uma teóloga, fez teologia, e assim, louvando ao Senhor, eu gostaria de agradecer a sua presença, você está aqui conosco, agradecer mais uma vez a pastora, e agora suas considerações finais, para nós fazermos a oração final. Glória a Deus. Eu gostei muito quando a pastora enfatizou sobre, hoje em dia, tantas pessoas com tantas visualizações, tendo essa questão de ser a cartomancia gospel. É impressionante. E como tem audiência, as pessoas gostam de ir para a tela de um Instagram e ouvir, olha, Deus está entregando a chave, Deus está dando vida, Deus está dando emprego, tem uma viagem, não, arruma as malas. Você está filho tá não sei o quê. É tudo. Olha, Moisés ouviu a voz de Deus tão tremendamente na sarça. Pessoas que têm história de vida na Bíblia ouviram a voz de Deus e foram momentos tão terríveis e ao mesmo tempo maravilhosos. E você vê pessoa no Instagram que 10 vezes Deus fala com a pessoa. Dentro de uma live, 10 vezes Deus está falando e não tem um versículo da palavra. É impressionante. Por isso que realmente quando minha mãe, a pastora Socorro, diz, comereis o melhor dessa terra. Além de ter a abundância, a fartura que Deus tem para os seus filhos, que Ele é o nosso pastor, um pastor de toda provisão, um pastor de toda bondade, um pai que ama presentear os seus filhos, mas Ele também nos deu esta palavra, que antigamente não podia ler. Quem lia ficava doido. Hoje tem nos aplicativos, em todas as versões, todo mundo entende.
E por que não lê a Bíblia? E lê a palavra de Deus? Mas fica, eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo, quando não tá vendo nada, só quer Ibope. Aqui não, na Princesa do Vale, amor e ação. Por mais que o Ibope não dê milhões de views, mas tem Bíblia e tem a verdade de Cristo. Amém. E a consciência limpa. Não é verdade, pastora Socorro? É verdade. Pois então, Morgana, pastora Morgana, eu vou lhe conceder. Você está muito entusiasmada, eu vou lhe conceder a oração final. Eu fico entusiasmada, essa pastora é maravilhosa. Eu amo essa pastora, eu fico feliz, entusiasmada. E é assim que Jesus faz. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse programa, muito obrigada pela direção da pastora Socorro, minha mãe, tão querida, tão amada, tão santa. Ó Deus, pelo esse programa, Amor em Ação, que o Senhor tem colocado no coração da nossa pastora, da Igreja Bereana. Ah, meu Deus, os mantenedores, como meu pai, ó Deus, pastor Edmir, que tem dado apoio na nossa casa, que tem dado apoio, ó Deus, no que ela precisa, ó Deus, na manutenção, em todas as outras coisas. Sim, Deus, Jesus, nós te louvamos, Jesus. Ah, eterno e santo, por esse canal Princesa do Vale. Sim, seus fundadores, os que trabalham, os que fazem todos esses equipamentos funcionarem. Sim, Deus eterno, que o Senhor abençoe a cidade do Icó, abençoe a todos os casas, as famílias nesse período de Páscoa. Amém. E que o Senhor venha nos dar cada vez mais consciência que Tu és a nossa libertação, Tu és, ó Deus, a nossa salvação. Tu és, ó Deus eterno, o alvo em que devemos olhar. Nós te agradecemos e te louvamos por essa tarde, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Igreja Bereana, Deus abençoe. Então diz assim, ó. Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando pra com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nesta hora, pastora Socorro vai entregar as ovelhas que aqui na terra ela pastoreou. E Jesus recebendo pra ela também vai falar. Pastora Socorro, conte pra essa linda cidade em que você vai morar. Porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando ao outro lado no coral vamos cantar. Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É o quê? É bonita, aleluia, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, eita glória, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando ao outro lado no coral vamos cantar. Miguel Arcanjo regendo o coral e todo dizendo assim: como é lindo o lugar que
Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017. Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189, no centro de Icó. Na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. E aí, que tal zerar a sua conta de energia? Isso mesmo, e chegou em Icó, Ceará e toda a região a AG Energia Solar e Soluções Elétricas. Com a implementação de energia limpa em toda a nossa região e com o sistema de energia solar fotovoltaica. Deixe de pagar contas infinitas e gere a sua própria energia, fazendo mais economia no seu bolso e respeito ao meio ambiente. Troque a sua conta de energia elétrica pela parcela de energia solar. A AG Energia Solar tem valor diferenciado, pois o nosso kit solar tem preço direto da fábrica. Parcelamos em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Tudo isso para facilitar o seu investimento e a instalação é imediata. Está esperando o quê? Ligue agora e faça o seu orçamento sem compromisso. Nosso telefone para contato e WhatsApp é 88-99608-2232 ou 88-999-106120. Conte conosco e vem para a AG Energia Solar e Soluções Elétricas. Mês de maio, mês das mães e também mês das noivas. E é claro que na loja Mil Dicas Modas temos muitas opções para você presentear a pessoa mais especial da sua vida. Não perde tempo e vem correndo garantir o seu presente. Lembrando que durante todo o mês de maio, aqui na loja Mil Dicas Modas, vocês irão encontrar uma enorme variedade em roupas brancas, conjuntos, vestidos, tudo para presentear quem você ama de verdade. Então não perde tempo andando à toa e vem para Mil Dicas. Sabe por que a Cleandonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Cleandonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Cleandonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na Rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771 2120.